Olá, estudantes! Eu sou Jusilene, professora de língua portuguesa, e em nossa aula de hoje veremos artigo de opinião. Mas o que é artigo de opinião? Bem, é um gênero textual muito semelhante ao dissertativo argumentativo. Por conter também a defesa de um ponto de vista, sua estrutura é igualmente dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista, locutor do texto, acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula em especial em jornais e revistas e sites da internet e pode tratar de temas polêmicos em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. A ideia é a de que, por meio da linguagem verbal escrita, as pessoas possam intervir socialmente para contribuírem com os debates que estão em destaque no momento presente, oferecendo subsídios para que outros também se posicionem a respeito de questões importantes que vão desde aquelas relacionadas à política, à educação, ao meio ambiente, até aquelas de âmbito internacional ou voltadas aos valores sociais e à ética. Nesse sentido, qualquer assunto pode ser trabalhado em um artigo de opinião. Características do artigo de opinião. Observem esta imagem. Violência? Está tudo sob controle. De quem? Então, se vocês observarem a imagem, a gente vê um ônibus pegando fogo, a gente vê um cidadão ferido no chão. Então, esta violência está sob controle na visão de quem? Bem, vamos analisar isso. O artigo de opinião visa a defesa de uma ideia, sendo, portanto, necessária a construção de uma tese, formulação que explicita de forma sucinta o ponto de vista defendido, sustentada por alguns argumentos que podem gerar uma conclusão a respeito do assunto de maneira propositiva ou sintética, na maioria das vezes. Para escrever um bom texto, o autor deve antecipar-se quanto aos possíveis posicionamentos contrários de seu interlocutor, utilizando-se da contra-argumentação. Portanto, é essencial estudar bastante o assunto antes da produção do texto, para que o discurso não se limite ao senso comum e seja, sobretudo, convincente. Durante a construção do projeto de texto, lembre-se de que o artigo de opinião, por tratar de temas da atualidade, polêmicos e até mesmo provocativos, exigirá do autor competência para a seleção dos melhores argumentos sem desrespeitar o interlocutor ou subestimar posições alheias. É um texto a ser publicado em veículos de comunicação que podem ter leitores de diferentes perfis. Nesse sentido, é fundamental adequar a linguagem prevendo as características do público que acessa aquele determinado meio. O título deve ser atrativo, convidativo. Nesse momento, com criatividade, já é possível a adesão do leitor às ideias a serem defendidas no artigo. É permitido flexionar verbos e pronomes na primeira pessoa do singular, ou seja, embora seja essencial a fundamentação das opiniões apresentadas, elas podem ser construídas de forma subjetiva. Contudo, muitos articulistas optam pela terceira pessoa do discurso. Considerando as características dos veículos de publicação, o artigo de opinião
é um texto geralmente curto, com linguagem direta, objetiva, simples e harmônica. Estrutura de um artigo de opinião. Embora cada articulista possa demonstrar o seu estilo de escrita, sobretudo aqueles mais consagrados, minimamente é possível reconhecer alguns elementos composicionais. Introdução é a contextualização ou a apresentação da questão que está sendo discutida. Desenvolvimento, explicitação do posicionamento adotado com a utilização de argumentos e de contra-argumentos, apresentação de dados, informações e discurso de autoridade. Conclusão, ênfase, retomada da tese ou proposta de intervenção social. Como se faz um artigo de opinião? Bem, estude bastante o assunto que pretende abordar. Verifique autores que já trabalharam o tema e selecione informações que estejam adequadas ao seu ponto de vista. Lembre-se de utilizar sempre fontes de pesquisas fidedignas. Construa argumentos fortes que tenham fundamentação pertinente e que de fato sustentem. O ponto de vista, evite o uso exagerado de discurso do senso comum. Tente prever quais argumentos o outro lado poderia utilizar e antecipe-se. Fortaleça o ponto de vista defendido, refutando o que lhe é contrário. Retome a tese para construir sua conclusão. Caso seja possível, apresente uma proposta exequível de intervenção social, como forma de apontar o caminho para a solução do problema tratado no texto. Não se esqueça de adequar a linguagem ao público leitor. Produza um título criativo. Recapitulando, o artigo de opinião veicula o ponto de vista de um autor, geralmente um especialista, acerca de um tema. Nele, expõe-se uma tese, cuja validade é provavelmente por meio de argumentos. Esse gênero textual pode apresentar marcas de primeira pessoa, mas seu foco não é a expressão de sentimentos ou o relato de experiências pessoais. O articulista reflete sobre questões de interesse social. Sua linguagem é formal e predominantemente objetiva. Para fixação, vamos analisar de forma rapidinha o artigo de opinião. Bem, é um texto argumentativo que expressa opinião. A opinião do articulista, que fala sobre um tema polêmico e tenta convencer ao leitor, a intenção dele é convencer o leitor deste tema que ele está lendo, ou seja, da opinião dele. Ele é publicado em jornais, revistas, internet, rádio e TV, com uma linguagem padrão. O que é a linguagem padrão? Ou seja, você analisa o público a quem você está destinando esse artigo e vai escrevê-lo de acordo com a linguagem que este público tem. Então é isso. O tema polêmico desse articulista que vai convencer os leitores de sua opinião. Estrutura. Temos a introdução, que é a apresentação do assunto, problema e opinião. Ou seja, o autor apresenta o problema, o assunto, que normalmente é polêmico, e ele também fornece a sua opinião sobre este tema.
desenvolvimento, que é a argumentação. Então, o autor, neste desenvolvimento, ele apresenta provas concretas, exemplificação ou ilustração. As provas concretas normalmente são introduzidas com fatos numéricos sobre aquela atitude, sobre aquele assunto que ele está desenvolvendo no momento, né? Que seria através de exemplos, ilustração, a palavra de uma autoridade sobre o tema, comparação, causa e consequência daquele tema. Isso tudo está dentro do desenvolvimento. E vamos para a conclusão. Nessa conclusão, ele pode retomar a ideia, né? Ele retoma lá a tese anterior, que pode ser também uma solução para o problema citado. Ou seja, ele deu o problema lá em cima, ele falou sobre o problema, ele discorreu sobre o problema, logo ele deu a sua opinião, logo ele argumentou, contra-argumentou em cima daquele problema que ele apresentou, e logo ele dá uma conclusão, que pode ser a retomada da tese, né, ou uma solução para aquele problema que ele citou. Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês o que é um artigo de opinião. E agora é com vocês. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno, que lá vocês encontrarão mais atividades relacionadas ao tema da aula de hoje. E para acessar nossas atividades na plataforma SMedGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Até a próxima, pessoal. Tchau!